Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no livro de Josué, capítulo de número 2, versículos de 8 até o verso de número 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caís sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: a demonstração de fé inabalável. Bem, queridos, quem nunca se sentiu abalado por uma situação que causasse pavor? Uma ameaça, um assalto, um acidente ou qualquer outra situação adversa. Ao olharmos atentamente para o texto de nossa reflexão, podemos notar uma pessoa comum, a exemplo de você e de mim, a qual teria motivos de sobra para temer a morte dela e de sua família. Raabe tinha plena convicção de que se o rei de Jericó soubesse que ela estava abrigando espias israelitas, e principalmente abrigá-los em sua casa, ela e sua família seriam executados. É importante entender que Raabe fazia parte do povo cananeu, ou seja, ele desconhecia ao Deus de Israel. Essa informação se faz necessária para que saibamos que o Senhor, nosso Deus, é Deus de obra completa. Como nasceu essa fé inabalável em Raabe, a ponto de Raabe abrigar dois espias israelitas? Observe o texto de nossa reflexão, que é a própria Raabe quem diz: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que fizesse o que vocês fizeram aos dois reis dos amorreus, a Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Essa é a prova de que a palavra de Deus, ao ser ouvida, gera mudança. O apóstolo Paulo diz na sua carta escrita aos Romanos, capítulo 10, versos 17 e 18, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Raabe ouviu a respeito de Deus, a respeito do Deus de Israel, e ela foi tomada por temor ao saber de seu grande poder. E nós deveríamos ter a mesma atitude que Raabe. Ou, quem sabe, uma atitude semelhante também ao apóstolo Pedro, diante das adversidades que muitas vezes eu e você enfrentamos na vida. E nós podemos observar o que Pedro e os demais apóstolos enfrentam após Jesus ter sido crucificado, no momento em que esse homem então vai mostrar a sua determinação, a sua fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus, o que serve de exemplo para mim e para você. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 e 29, o seguinte: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que Raabe fez. Obedeceu a Deus. E o nome dela está escrito na Galeria da Fé, no livro de Hebreus, do autor, da carta do autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31, onde eu e você podemos ouvir a respeito de Raabe, desse seu grande feito. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias que a ela foram enviados. Portanto, reflita sobre essa mensagem da palavra de Deus, colocando-a em prática no seu viver diário. E lembre-se que foi o próprio Senhor Jesus quem disse o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa afirmação de Jesus está escrita em Apocalipse 3, versículo 5. E com ela, eu concluo essa reflexão nesse dia, te incentivando, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a desenvolver, a demonstrar essa fé inabalável na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.